Deus e no meio tem a missão do diabo. Amém? O plano é de quem? O plano é de quem? É do homem. O plano sempre é do homem. O propósito sempre é de Deus. E a missão de tirar você do propósito é de Satanás. Então nós vamos trabalhar com esta linha de raciocínio nesta noite. Os planos são nossos, do nosso coração, do nosso eu, do nosso entendimento. O propósito sempre foi de Deus. Então por isso você vai ver um ser humano andando no caminho, fazendo a sua vida da forma que ele quer, da forma que ele acha que é bom para ele. E de repente lá, numa determinada altura da sua vida, da sua idade, Deus fala: agora o meu propósito vai se cumprir na sua vida. E aí ele muda todo o curso, muda toda aquela forma das pessoas verem, de você mesmo ver a vida. Mas neste propósito que Deus tem também a figura do diabo tentando tirar você do propósito. Amém? Então, nesta noite, eu estava também, durante esses dias, que acho que está bem divulgado nas televisões, nos jornais, o ataque na Palestina sobre Israel. Israel é uma peça fundamental do propósito de Deus na igreja. Israel é um propósito de Deus desde a criação de Israel através de Jacó, através da aliança com Abraão. Deus tem uma promessa. Então a promessa é de quem? É de Deus. A promessa é de Deus. E os planos do homem é sempre do homem. Eu vou ler uma passagem que não é dessa mensagem, mas é para nós entender o conjunto e o contexto desta mensagem. Está em Gênesis, você não precisa abrir não. Gênesis 16, 11 e 12, que diz assim: e o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, e quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Essa palavra está falando de um plano do coração do homem. Quando eu falo homem, eu falo mulher. E do coração de uma mulher, que quando Deus tinha uma promessa, um propósito para Abraão, de que ele seria pai de nações, e Abraão era casado com uma mulher chamada Sara, e ela era estéril, não podia ter filho, e Deus prometeu dar um filho para ela. E o tempo de um homem ou de uma mulher esperar em Deus é a ansiedade. Ele quer ser muito breve, quer que aconteça logo ali, e demorou a acontecer. E Sara falou para o seu esposo, falou: olha, você sabe que eu não posso ter filho, e Deus prometeu um filho para você, que vai ser da promessa, que dali nasceria todo esse povo de Israel. Ela falou: olha, nós temos aqui uma mulher, que é nossa serva, nossa escrava, o nome dela é Agar, tome ela como sua mulher, e faça-se cumprir a promessa de Deus. Os planos foram do ser humano, não foi o propósito de Deus. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que nós quisermos de nossas vidas, andar para o lado que nós quisermos, mas o propósito de Deus não era esse. O propósito de Deus era um filho de Sara e Abraão, que era o futuro Ismael. Mas não, a mulher de Abraão falou: toma Agar, deita-se com ela, tenha um filho e glorifique a Deus. E ali nasceu do filho de Abraão com Agar, Ismael. E esse Ismael, que a Bíblia está dizendo aqui, é os árabes de hoje.
Nada que acontece no mundo é por acaso. Nada que acontece na minha vida e na sua é por acaso. Tudo tem um plano do homem, um propósito de Deus e uma missão de Satanás de deturbar as coisas de Deus. Quando nasceu Ismael, nasceu logo em seguida o filho da promessa, que era o Isaac. E aí a mulher de Abraão ficou com ciúme, entristeceu-se em seu coração e mandou expulsá-lo da sua casa. E ela foi expulsa. Mas Deus, Ele respeita o seu livre-arbítrio, respeita os seus planos. Quando os seus planos estão em conjunto com o de Deus, com os propósitos de Deus, é maravilhoso. Ele é reto, porque Deus não faz curva. O plano de Deus é um só. E eu vou entrar depois na mensagem e você vai ver como Deus trabalha. Deus trabalha em linha reta. Tem um velho ditado neste mundo que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certos por linhas certas, por linhas retas. Aleluia. Deus sempre, o plano de Deus foi de bênção para Abraão e Sara. Mas eles colocaram em seu coração que eles poderiam ajudar Deus e fazer diferente. E hoje está aí, para quem quiser ver, os árabes de frente para Israel, Israel de frente para os árabes, seria Isaac de frente para Ismael, Ismael de frente para Isaac, brigando o tempo todo. Promessa e cumprimento da palavra do Senhor que diz aqui que isso iria acontecer. Então não tem nada por acaso dessas guerras. Nunca vai ter paz, mesmo que os Estados Unidos, a ONU, chame eles lá em reuniões como segredo, após anos, mandatos pós mandatos de governantes dessa terra que tentam se aproximar os dois, aperta a mão e no outro dia aperta o botão das bombas. Porque a promessa do Senhor foi essa, por uma desobediência. Então, quando o homem maquina, quando o homem planeja, quando o homem traça o seu destino, faz seu esforço, ele tem que estar debaixo da promessa de Deus. Ele tem que estar diante dos propósitos de Cristo. Quando ele não está, ele bate com a cara na parede, ele sofre as consequências ali na frente. E é assim que aconteceu com a minha vida e com a vida de todos que aqui estão. Amém? Amém. Vamos voltar para a palavra. Eu queria só para nós podermos entender um pouco do contexto do que está acontecendo hoje no mundo. Você abre o jornal, está escrito que Israel está sendo atacado pelos palestinos, mas isso é cumprimento da palavra do Senhor. Em 1948, quando a ONU reconheceu Israel como um Estado, está fazendo aí uns 76 anos, e os judeus estavam espalhados pelo mundo, começou a vir, e começou a se formar ali em Jerusalém, e foram expandindo, em Tel Aviv, hoje é a capital deles, foi expandindo, e não para mais de chegar judeu ali, e não tem mais espaço, e eles estão ocupando o espaço da Palestina. E a palavra do Senhor diz que para nós prestar atenção na figueira, quando ela começar a brotar. A figueira simboliza o que, pastor? Israel. Então Israel está já florescendo, estava seco, não tinha estado, não tinha um país, mas eles sempre foram a promessa de Deus. Então o Jesus Cristo, nosso Senhor, está às portas, já está vindo. Os cumprimentos da palavra estão aqui. É só nós termos e entendermos que Deus está voltando. Aleluia. Então, o propósito de Deus sempre foi bom para nós. E nós vamos ver aqui. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder e misericórdia, não sou nada, Senhor, absolutamente ninguém, Pai. O Senhor é tudo. Eu posso, Senhor Jesus Cristo, até hoje, ter planos, Senhor, mas o propósito do Senhor de me trazer aqui foi seu, Pai. Meu Deus, meu Pai, que
cada irmão que ocupa uma cadeira hoje neste lugar tiveram um plano, Senhor, mas o propósito era ter eles aqui nesta noite. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor faça com que nós entendamos a sua palavra, encha-nos do teu Espírito Santo e nos ilumina, Senhor Jesus Cristo, para que nós possa entender e compreender os propósitos do Senhor em nossas vidas. Amém, Jesus. Meus amados irmãos, como disse o pastor, temos aqui o irmão Rodrigo, a gente se conheceu nessa caminhada de política e rádio, né? E também tem uma voz maravilhosa para rádio, excelente, né? E quis eu fazer meus planos, mas Deus tinha os propósitos dele. Aleluia, glória a Deus. Quando nós vivemos numa sociedade em que cada um acha que pode fazer da sua vida aquilo que quer, verdade ou não? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer segundo o que me dá vontade de fazer, porque eu sou um cidadão livre. E é assim que nós vivemos nessa sociedade. E se você sair ali na rua e falar, e aí? Ele falou, eu faço o que eu quiser. Estamos assim hoje em dia. E cada um faz de fato o que ele realmente entende que deve ser feito. E ele faz da sua vida conforme o seu coração, conforme os seus planos, o que deseja. E ele não se preocupa mais com nada. Ele não se preocupa com a sua salvação, com a sua alma, que tem um Deus, que tem um propósito na sua vida. Não. Eles vivem o hoje. Eles vivem o mundo. Todos têm planos, todos têm projetos e seguem eles na risca. Tem uns que falam assim, eu vou me formar, eu vou ser o melhor na minha profissão, e se eu for o melhor na minha profissão, eu vou ser bem sucedido, e se eu for bem sucedido, eu vou comprar aquilo que eu quero, e se eu comprar aquilo que eu quero, eu vou ser muito feliz. É assim ou não é, Deus? Esses são os planos do homem. Eu quero fazer o melhor da minha vida. Eu quero buscar aquilo que me satisfaz o meu coração. Mas a palavra do Senhor diz assim, muitos são os planos do homem. Não sou eu que estou falando. Muitos são os planos do homem, mas o que prevalece, essa é a palavra que vira chave. Muitos são os planos de qualquer um que vive aqui, não só nós da igreja, mas aqueles que estão fora. Muitos foram os planos de Sara e de Abraão, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Deus queria que você estivesse aqui. Deus queria que você estivesse ouvindo a palavra do Senhor. Deus queria que você estivesse se preparando para ir morar no céu. Deus queria preencher seu coração do vazio que tem. Deus queria que você se enchesse da graça do Senhor. E por isso Deus te colocou em comunhão com a igreja de Cristo na terra. Aleluia. Aleluia. O que prevalece é a vontade de Deus. Então vamos entrar na Bíblia para nós entendermos os propósitos de Deus. Aleluia. Quando Deus criou o jardim do Éden, a terra, os céus, o ser humano, os animais e tudo que tinha lá, Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança, viver em paz com Cristo, ter comunhão com Deus, ter comunhão com os animais, viver em paz, sem tristeza, sem dor, sem angústia, viver em plena paz. Este era o propósito de Deus. Deus queria um propósito de ter um povo que tivesse uma comunhão todos os dias. Ele chegava e aí, Adão, tudo bem? Adão, tudo bem? Como é que está? Está tudo perfeito. Não tem problema aqui nesse lugar. Aí entrou uma missão de Satanás
de separar o homem de Deus. E ele chegou lá, enganou a Eva e Adão. Todos conhecem essa passagem. E ele colocou inimizade entre Deus e o homem. E o plano do homem qual era? Conhecer o bem e o mal. Conhecer o que tinha de proibido. E essa separação fez que com Deus expulsasse Adão e Eva do jardim do Éden. O propósito de Deus nunca foi expulsar, nunca foi separar-se da sua criação, mas pelo pecado, pela desobediência, pelo homem dar ouvido para o diabo, houve uma separação. Entrou o pecado ali e eles foram expulsos da presença de Deus. Qual era o propósito de Deus? Criar harmonia entre eles. Não bastante, esse povo foi para o mundo e começaram a procriar e encher a terra de seres humanos. Mas aí eles falaram: nós agora estamos por nossa conta, vamos fazer planos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E foram fazendo conforme o coração deles, conforme a vontade deles. E chegou uma hora que o pecado foi tanto que chegou às narinas de Deus novamente. E Deus se entristeceu e se arrependeu de ter criado o ser humano. Aleluia. E ele falou assim: eu não aguento mais, eu vou matar todos, eu vou aniquilar, eu me arrependi. Mas ali tinha o propósito de Deus novamente. O plano do homem foi viver conforme as suas vontades. O plano do homem foi viver conforme os seus corações. O diabo estava feliz na sua missão de separar. E falou: agora sim, Deus vai acabar com a humanidade. Deus vai acabar com o que tinha feito. Mas tinha ali no caminho do propósito de Deus um homem chamado Noé. E esse homem falou: Deus, tenha misericórdia. Eu tenho fé no Senhor. Eu e a minha família servimos ao Senhor. Ele tinha um altar para conversar com Deus. E Deus, como Ele é amor, é bondade, Ele falou: por amor a você, eu vou salvar a humanidade. O meu propósito com a humanidade vai seguir. E de hoje em diante eu nunca mais vou querer acabar com o ser humano. Vai lá, cria uma arca, pregue a palavra do Senhor, anuncia que eu vou mandar um dilúvio e vou exterminar aqueles que estão no pecado. Esse era o propósito de Deus. O plano do homem era zombar de Noé. O plano do homem era desmoralizar ele, dizer: ele é mentiroso. Aonde se viu chover tanto que vai encher a terra? Não tem como. A água que tem é impossível de encher a terra. Mesmo chovendo tem escoamento. Então tinha todos os tipos de argumento. Então o ser humano, quando ele age pela mente, pelo coração dele, ele só pensa em distanciar de Deus ou blasfemar contra Deus. Mas quando ele está no propósito de Deus, ele constrói uma arca. Aleluia. Quando ele está na direção de Deus, ele faz a vontade de Deus. Aleluia. Quando Noé pegou e colocou seus planos no propósito de Deus, a arca foi sendo construída e levantou-se as águas. As pessoas que não acreditaram morreram e ele flutuou na água do propósito de Deus. Aleluia. Por isso que eu digo que as palavras do Senhor, elas são retas, escritas em linhas retas. Ela não faz curva. Se Ele prometeu alguma coisa para você, fique na posição, fique no propósito de Deus. Pode vir barreiras, doenças, dificuldades, pode vir zombaria, pode vir o que for, pode vir até mesmo as pessoas zombarem de você, julgarem você. Mas se você estiver com o seu plano no propósito de Deus,
você vai até o final. Aleluia. Não bastante, já desceu as águas, o povo desceu da arca, foram viver novamente. E Deus tinha uma promessa. Agora era uma profecia de Deus para Satanás. Falou: olha, você realmente criou uma inimizade entre eu e o homem, criou um pecado, mas do descendente de uma mulher eu vou levantar um que vai pisar na sua cabeça. Você vai ferir ele, mas ele vai pisar na sua cabeça. E esse era Jesus Cristo. E olhe a distância da história, do jardim do Éden ao nascimento de Cristo. Tem um percurso muito grande, tem um propósito de Deus, tem os planos do homem no meio do caminho, tem a missão de Satanás, mas o propósito de Deus sempre foi fiel. Quando o homem já desceu da arca, foi viver, pecou novamente, errou novamente. Não tenha vergonha de você estar no caminho do Senhor e errar. Volte para o altar de Deus e peça perdão e continue a caminhada. Continue no propósito de Deus, que o propósito de Deus é um só: é unir você com Ele, é tirar você da onde você está e botar no propósito. Aleluia. E aí Deus encontrou com esse homem chamado Abraão. Falou: olha, eu tinha uma aliança com Adão, eu tinha um combinado com Noé, já foram embora, agora tenho você. Eu quero fazer uma nova aliança entre eu e você. Saia da onde você está, saia do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá eu vou te abençoar. Você vai ser pai de nações, você vai ser um grande homem, você vai ser bem sucedido, porque aonde você colocar seus pés, eu estarei junto. Aonde você passar, eu passarei junto, eu estarei do seu lado. Essa é a promessa para você também. Quando você está com Deus, aonde você estiver, Deus estará com você. O propósito dele é esse. E aí entrou o plano do homem, o do diabo, para fazer mais uma besteira, que foi esse caso de Israel e dos árabes. Mas mesmo assim Deus abençoou Abraão, Deus continuou abençoando, eles foram embora, nasceu Isaac, o filho da promessa. Deus testou o coração de Abraão, falou: olha, agora você já tem o seu filho, agora dá ele para mim. Eu quero sacrificar ele lá no monte. Mas como? Não era o filho da promessa? Ele não ia ser o pai de nações através da sua descendência? Esse não era o propósito? Abraão, sabendo que ele já tinha errado uma vez, ele falou: Senhor, vai assim será. Pegou o filho, o feixe de lenha, o cutelo, subiu o monte. Quando ele foi para sacrificar o seu filho, Deus, sabendo que ele tinha um propósito na vida de Abraão, providenciou o sacrifício e livrou o filho da promessa de ser sacrificado. Eu quero dizer nesta noite o seguinte: que a palavra do Senhor diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais vai passar. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Ele diz que vai ser, será. Se Deus tem alguma coisa na tua vida, vai até o final da sua vida, Ele estará com você. Aleluia. Se tiver alguma coisa de estranho, meu irmão, não é Deus. Se alguma coisa quer te tirar dos caminhos do Senhor, não é Deus. Ou é o seu coração, ou é a missão de Satanás te tirar do caminho do Senhor. E quando nós se distanciamos do caminho do Senhor, nós sofremos as consequências. Quando nós se distanciamos do caminho do Senhor, nós perdemos a essência, o Espírito Santo, nós o entendimento da palavra do Senhor, o porquê nós estamos aqui. Aleluia. Diz que quando Isaac desceu do monte e ele começou a se entregar na mão de Deus,
Deus deu o seu filho, Jacó, e de Jacó, Deus formou as 12 tribos de Israel, e essas 12 tribos de Israel já estavam dentro da linhagem para nascer Jesus Cristo. Mas olha só, Deus tinha um projeto, um propósito naquele povo, naquela nação que Ele ia criar através dos filhos de Abraão, dos netos de Abraão. Aí entra o plano novamente do coração do homem. Dos 12 filhos de Jacó, tinha um chamado José, que esse tinha todo o propósito de Deus na vida dele. Deus já tinha profetizado que aquele povo de Israel ia ser escravo no Egito por 400 anos, mas que iriam ser libertados. E quem era o libertador? Aleluia! Quem ia recebê-los eles no Egito? E quem era o libertador? Então José era um dos irmãos, e os outros no seu coração falaram assim: nós não vamos se postrar aos nossos irmãos, vamos matá-lo. Juntou o plano do coração do homem, a missão de Satanás de barrar o propósito de Deus. Mas Deus entrou com a providência. Quando José foi jogado no buraco, Deus providenciou para tirar de lá. Quando ele foi vendido como escravo, Deus providenciou que alguém comprasse, que foi Potifar. Quando ele estava na casa de Potifar, que foi acusado de adultério, jogaram ele na prisão, Deus foi lá, fez com que ele fosse usado para revelar para Faraó e mostrar as coisas que Faraó precisava ser, e virou governador do Egito. Porque o propósito de Deus, pode Satanás atravessar o caminho, pode o coração do homem errar, mas o propósito de Deus segue reto. Estou falando em milhares de anos aí, mas Deus sempre teve seu plano original de ter comunhão com você, comigo. Deus sempre teve esse propósito. Aleluia. O que nos faz distanciar de Deus é o nosso coração, é o nosso entendimento, é a missão de Satanás de colocar pedra no meio do caminho, colocar tropeços, colocar focos errados, planos errados, projetos já falidos. E nós, como seres humanos, somos atraídos e acreditamos que aquilo é uma verdade quando não é. Aleluia. E quando este povo, os 11 irmãos de José estavam fora, que Deus, uma seca, uma miséria no mundo muito grande, Deus já tinha o propósito de José, de levantar ele, já era governador, já era o segundo homem de Faraó. Eles voltaram a pedir comida onde tinha, porque Deus providenciou o propósito dele se cumprisse na vida daqueles homens, que eles tinham que se prostrar a José. Quando Deus te levantar com um propósito, quando Deus te levantar com um propósito, nada vai barrar, nada vai te barrar. Esquece quem você era. Se você era escravo, se você estava no buraco, se você estava preso, se ninguém te dava nada, se queriam te matar, Deus vai te levantar com um propósito. E quando Deus tem propósito, Ele vai até o fim, porque a palavra dele é reta. Aleluia. E seguindo este curso, irmãos, depois das tribos, os povos de Israel eram governados por juízes, e eles queriam um rei, e pediram um rei, e Deus falou: o propósito não é esse. E eles queriam um rei, e clamaram tanto que deram o rei Saul, segundo o coração e o plano dos homens, não foi de Deus. E o rei fracassou. Deus levantou um homem segundo o seu coração, Davi.
um jovem que estava lá no campo, que não tinha formosura, que era o mais miúdo de todos os irmãos, mas era o segundo coração de Deus. Então nunca olhe para você como o seu coração vê, como a sua mente vê. Olhe como Deus te vê. Deus não olha formosura, Deus olha o coração, a obediência. Se você está dentro do propósito dele, se você esquece de você e olha para ele, se você esquece o mundo e olha para ele, aí ele fala: agora sim, vou juntar os planos deles com o meu propósito e ele vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. É assim que Deus trabalha.